Bora então continuar o nosso estudo aí da Lei 8.112. Já conversamos acerca das licenças, vamos falar agora um pouquinho dos afastamentos. Tem uma quantidade menor de afastamentos dentro da Lei 8.112, mas toma cuidado, hein? Porque mesmo sendo uma quantidade menor, cara, tem alguns pontos ali que são meio chatinhos. A decoreba aqui, ela é uma coisa muito presente. Mas bora lá, vem comigo, vamos fazer nossos resuminhos aí para deixar tudo bem bacana para sua prova. Vamos lá. Dentro dos afastamentos, ó. Vamos começar pelo começo. Primeiro afastamento que nós vamos falar é o afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Então, o servidor pode ser afastado para ir trabalhar em outro órgão ou entidade. Tipo assim, o outro órgão pega ele emprestado, por assim dizer, tá? Um detalhezinho. Quando esse afastamento aqui foi para exercer um cargo em comissão ou uma função de confiança no âmbito dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quem vai pagar a remuneração do servidor é o cessionário. Nesse caso aqui, ó, o cessionário, quem pegou ele, não é o cedente, é o cessionário. É o cessionário que paga a remuneração. Então, se ele é cedido para outro órgão da União, cara, vai cair tudo no mesmo lugar. Tipo, ele está num órgão da União, vai para outro órgão da União. Cai tudo no mesmo lugar, entendeu? Aí não tem segredo. Aí é a própria União que vai pagar ele. Agora, se ele vai aí ser cedido para o Estado, para o DF ou para o município, é o próprio Estado, DF ou município que vai pagar. É o cessionário que paga. Muito bem. Também é uma regrinha bem tranquila, tá? Pouca coisa cobrada em prova, a gente está fazendo aí só para deixar esquematizado. Vamos para a próxima. Essa próxima, ela é bastante cobrada. Vamos agora para a segunda, que é bastante cobrada, mas a parte boa é que você acaba estudando ela também nas regras da Constituição Federal, que é o afastamento para exercer mandato eletivo. Nós vimos a licença para desempenho de atividade política, aí caso ele seja eleito, ele tem esse afastamento aqui. Esse afastamento para o exercício de mandato eletivo é algo que a gente estuda também no tópico de agentes públicos, que tem um pé lá na Constituição Federal. Inclusive, até no edital de constitucional, dependendo do seu edital, você pode ver essa parte aqui. A 8.112, ela basicamente reproduz algumas regras da CF, só que na própria CF isso aqui é mais esmiuçado. Então aqui nós vamos nos ater apenas ao que está no 8.112. Eu não vou aprofundar muito, até porque é algo visto em outro momento. Mas como esses detalhes tem no 8.112, a gente vai dar uma olhadinha também, beleza? Bora lá! Aqui funciona o seguinte, eu tenho meu cargo público, eu sou oficial de Justiça Federal, eu quero concorrer à vida política, quero ser prefeito, vereador, deputado, senador, presidente. Legal. Como funciona? Vamos primeiro ver a regra, depois nós estudamos as exceções. Vem cá, olha a regra. Então funciona assim, ó. Aqui está o meu cargo público. Beleza, aqui está o meu cargo público, ó. Meu cargo público efetivo. Olha como funciona quando nós vamos exercer um mandato eletivo. Então, ó, aqui tem o cargo público. Olha como funciona quando nós vamos exercer o mandato eletivo. A regra é a seguinte: o servidor é afastado do seu cargo público para vir aqui exercer o mandato eletivo. Ele não é demitido, ele não é exonerado, ele é afastado. Uma outra regrinha bem simples. Enquanto você está no seu cargo, você recebe a remuneração do seu cargo. Quando você é afastado e vem exercer o mandato eletivo, você para de receber a remuneração do seu cargo e começa a receber os subsídios do seu mandato eletivo. Beleza? Beleza. Essa é a regra geral. Essa é a regrona geral. Agora, olha alguns casos específicos, ó. Olha alguns casos específicos aqui. Quando for um mandato municipal, ou seja,
quando estivermos falando do mandato de prefeito ou de vereador, o servidor ele pode optar, o servidor ele pode optar pela sua remuneração. É tipo assim, imagina que ele ganha uns 20 mil aqui, aí ele foi eleito prefeito, o prefeito paga 8. Ele fala, essa mixaria eu nem quero, deixa quieto, prefiro continuar recebendo meus 20 mil do cargo. Então ele tem esse direito, ele pode optar pela sua remuneração. Mas esse direito de optar pela remuneração que nós estamos estudando é algo que pode ser feito por mandato de prefeito e de vereador, beleza? Beleza, nos demais casos a CF não permite, ela permite apenas nesses dois. Aí a próxima regrinha que nós temos, também é uma regrinha bem fácil, que é para o mandato de vereador. Vou fazer bem simples, porque é algo que a gente já estuda em outro momento. Que essa regrinha aqui que eu tenho certeza que você já viu ela já. Se for o mandato de vereador e existir, então ó, tem que ser mandato de vereador e existir compatibilidade de horários, nesse caso, ele não será afastado. Mandato de vereador e compatibilidade de horários é um caso em que ele não será afastado. Ou seja, ele trabalha nos dois, recebe dos dois. Trabalha nos dois, recebe nos dois. Então, cuidado com o mandato de vereador. Os outros, ele é afastado obrigatoriamente. Prefeito, deputado, senador, governador, presidente. Nos outros casos, mandatos federais, estaduais, ele sempre é afastado. O único caso que ele não será afastado é se for o mandato de vereador e existir compatibilidade de horários. Aí ele vai trabalhar nos dois. Beleza, nem vou me alongar muito nessas regras, porque é algo que a gente estuda em outros momentos. Tem um pouquinho no 8.112, eu quero dar uma atenção naquilo que é um pouco mais específico. Beleza? Legal, termina de copiar então que a gente vai para o próximo quadro agora. A gente vai aí para o nosso próximo afastamento. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho do afastamento, que é para estudo ou missão no exterior. Então vamos lá. Nosso terceiro afastamento agora, que é para estudo ou missão no exterior. Não é uma coisa assim absurdamente cobrada em prova. E quando cai, cai de maneira bem pontual. E quando cai, você vai reparar que cai de maneira bem pontual, não tem muito segredo não. Vamos lá. Estudo ou missão no exterior. Como funciona? Primeira regrinha. Determina a Constituição Federal que precisa de autorização do presidente, depende, né, o poder aí que nós temos que analisar, mas depende, ó, do presidente da República, do presidente dos órgãos do Legislativo, no caso, Senado Federal ou Câmara dos Deputados, e, por último, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Como funciona essa licença, professor? Primeira regra, o prazo. Primeira regrinha, o prazo. Essa licença tem um prazo de, no máximo, 4 anos. Essa regrinha tem um prazo de, no máximo, 4 anos, beleza? Na verdade, esse afastamento, né? Às vezes você vai que tem prova, eles trocam licença por afastamento. É um afastamento, na verdade, para ser mais técnico. Vamos lá. Segunda regrinha. Segunda não, terceira, né? É o seguinte, ele tirou essa licença, ficou lá por no máximo 4 anos.
Quando que ele vai, professor, poder tirar um novo afastamento desse aqui? Uma nova licença dessa. Você vê que a própria lei, viu? Usa o termo licença, não tem problema não. Ele só vai tirar uma próxima licença dessa, ele só vai se afastar de novo nesse caso aqui, somente após decorrido igual prazo. Já vou te explicar como funciona. Vai copiando, não é difícil. Depois que você ver uma vez, você vai entender de boa. Olha só, funciona assim. Qual que é o prazo máximo desse afastamento para estudo ou missão no exterior? 4 anos. Tá bom. Vamos supor que a pessoa ficou 1 ano, ok? Ficou 1 ano. Ela volta para o trabalho, aí dá uma sanha nela, eu quero ir de novo. Ele só pode ir depois de 1 ano. É bem simples, ó. O período que ele ficou de licença, ele é obrigado a trabalhar o mesmo período. Se ele ficou 2 anos afastado, ele vai ter que trabalhar 2 anos para tirar uma nova. Se ele ficou 4 anos lá fora fazendo estudo ou missão, ele vai ter que trabalhar 4 anos para poder pedir de novo, beleza? Então ele só pode pedir novamente após decorrido igual prazo. O período que ele ficou afastado é o período que ele vai ter que trabalhar para pedir um novo afastamento. Show de bola? Show de bola. Vamos continuar. Olha só uma outra regrinha e que tem um pouco a ver com essa que nós vimos aqui em cima, ó. Somente após decorrido igual prazo, somente após decorrido igual prazo, ou quando houver o ressarcimento, já vou explicar isso aqui também. Somente após decorrido igual prazo, ou caso ele faça o ressarcimento, é que o servidor poderá pedir a exoneração, ou que ele poderá pedir aquela licença para tratar de interesses particulares. Já vou te explicar a razão. Ou tratar de interesses particulares. Muito bem. Funciona assim. A administração pública investiu nessa pessoa. Sim, investiu nela, ficou pagando para ela ir ficar estudando, fazer uma missão lá no exterior. Imagina então que a União ficou 2 anos, porque isso aqui é remunerado, tá? Ficou 2 anos pagando a pessoa para ficar lá no exterior estudando. Beleza. A pessoa se especializou, ela volta. A hora que ela volta, ela fala, vou exonerar. Vai nada. Se ela ficou 2 anos lá fora, recebendo, ela vai ter que trabalhar 2 anos antes de pedir para sair. Então, somente depois de decorrido igual prazo, o prazo de afastamento, é que o servidor pode pedir a exoneração ou a licença para tratar de interesses particulares. Ou ele vai ressarcir a União esse período. Ele vai pagar para a União. Falou, ó, esse gasto que vocês tiveram comigo, tá? Muito obrigado, eu vou ressarcir, estou indo. Porque senão é sacanagem, né? A pessoa fica lá fora se especializando, a hora que ele volta bonitão e que a administração pública iria usufruir dessa especialização que ele teve, ele pede para ir embora? Negativo. Ou ele vai ficar igual prazo trabalhando antes de pedir para sair, ou ele vai ressarcir. Beleza? Bem fácil, né? Legal, bem fácil, mas tem mais regrinha, não acabou não. Tem mais uma última regrinha. Quando for um afastamento nesse sentido aqui, para servir um organismo internacional do qual o Brasil faça parte. Então, ó, quando for um afastamento nesses termos para servir um organismo internacional do qual o Brasil faça parte, isso aqui será feito com a perda
total da remuneração do período. Com a perda total da remuneração. O organismo internacional lá que paga a pessoa, ok? Ele que paga a pessoa, a União não vai ficar pagando bonito aí não. Então vamos lá. Quando a gente fala desse afastamento para estudo ou missão no exterior, primeira regra, tem que ter essa autorização do presidente, aí depende, né, executivo, legislativo, judiciário, sendo que o prazo máximo é de 4 anos. Agora eu quero que você pense o seguinte, ó, que vai te ajudar a entender e a decorar. Durante esse período, a administração pública, a União que a gente está falando aqui, ela ficou pagando, ela ficou investindo no servidor. Então ela ficou investindo no servidor e ficar estudando lá fora. Quando o servidor retorna, a administração pública quer usufruir dessa especialização que ele teve. Então, o período que ele ficou afastado, ele é obrigado a continuar trabalhando ali dentro. Vamos supor que ele ficou 3 anos lá fora. Ele vai ter que trabalhar 3 anos antes de pedir um novo afastamento nesses termos, de pedir a exoneração ou mesmo a licença para tratar de interesses particulares. Então, para resumir, o período que ele ficou lá fora, ele é obrigado a continuar trabalhando ou ressarcir a administração pública. Beleza? Aí, caso o afastamento seja para servir um organismo internacional do qual o Brasil faça parte, ele pode pedir afastamento, mas é com a perda total da remuneração. O que ele não pode é pedir para participar de organismo que o Brasil não participe. Ah, vou lá no Estado Islâmico, lá tá uma organização internacional para dar facãozada no pescoço do... Aí não pode, né, poxa? Para ele servir um organismo internacional e se afastar, tem que ser um que o Brasil faça parte. Só que aí, se for organismo internacional, é com a perda da remuneração. Não é o Brasil que vai pagar ali, não. O problema não é nosso daí. Show de bola? Vamos lá. Copia então que a gente vai partir já para a próxima, tá? Nós vamos partir para o próximo. Vamos lá. Vamos para o próximo afastamento, que também é bem cobradinho aí quando o examinador está meio na maldade. E não tem também muito segredo não. Bate o print que eu já vou seguir. Muito bem. Vamos para agora o nosso quarto afastamento. Quarto afastamento é para fazer pós-graduação estrito sensu no país. Então, para resumir aqui, pós-graduação no país. Pós-graduação estrito sensu no país. Como funciona, professor? Vamos às regrinhas, vamos ao resuminho. Primeiro, esse afastamento, ele é remunerado. Ele é remunerado. Só que ele é concedido no interesse da administração. Não é um direito subjetivo do servidor. Nós estamos diante de um ato discricionário. A administração pública que vai verificar se há conveniência e oportunidade. Só que é um detalhe, hein? Só que tem um detalhe. Para a pessoa ficar afastada estudando ali e recebendo, apenas quando não for possível, o exercício simultâneo, apenas quando não for possível o exercício simultâneo, tipo, não dá para ele fazer a pós e exercer o cargo junto. E não for possível a compensação. Então não dá para ele exercer o cargo junto, por causa do horário e tal, e não dá para ele compensar também. Apenas quando não for possível. E lembrando que é uma licença, um afastamento discricionário, ok? Ok. Próximo detalhe. Próximo detalhezinho. Olha como funciona. Para ele poder pedir esse afastamento, ele precisa ter exercido um cargo efetivo no órgão por certo período de tempo. Não dá para fazer o servidor novinho, não. Olha como funciona. Ó. Ele precisa ter exercido um cargo efetivo no órgão por 3 anos ou por 4 anos. Da seguinte forma, ó como funciona. Ó. Por 3 anos, se o que ele está querendo fazer é um mestrado, e por 4 anos, se a pós que ele está pretendendo fazer aqui é um doutorado,
Aí é chique, hein? É um doutorado ou aí é o super chique, que é o pós-doutorado. Então fica de olho nesses prazinhos aí que eles costumam cair em prova, tá? Quando o examinador quer cobrar alguma coisa desse afastamento, ele gosta muito desses prazos aí. Então, ó, ele tem que ter um certo período de casa, tem que ter um certo tempo de casa. 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado ou pós-doutorado. Estou fazendo algumas reuniões de coisas que são espalhadas na lei, ok? Ok, professor. Agora, olha como funciona, ó. Para que ele peça esse afastamento, ele não pode, nos 2 anos anteriores, para que ele peça esse afastamento, ele não pode, nos 2 anos anteriores, ter pedido aí a licença para tratar de interesses particulares. Ele não pode ter pedido a licença nos 2 anos anteriores para tratar de interesses particulares e também não pode ter pedido aí a licença para a pós-graduação. Você reparou que a própria lei, às vezes utiliza o termo licença, embora o termo seja afastamento? Não tem problema, tá? A própria lei vai usando os termos aí. Só que tem um detalhe, hein? Uma observaçãozinha. Então, como funciona? Ó, eu chego lá e falo, cara, eu quero tirar licença aí para fazer um mestrado, doutorado. Beleza. Só que nos 2 anos anteriores, eu não posso ter pedido essa mesma licença aqui, esse mesmo afastamento, e eu também não posso ter solicitado a licença para tratar de interesses particulares. Então eu tenho que estar trabalhando nos últimos 2 anos. Beleza? Fica de olho. Só que aí tem um pequeno aprofundamentozinho, uma pequena observação. No caso de pós-doutorado, que aí sim, né, é o fodarástico. No caso de pós-doutorado, esse prazo aqui não é de 2 anos, não. É um prazo de 4 anos. No caso... Opa, peraí que eu apertei um botão aqui sem querer. Volta. Pronto. Mais um. Aí. No caso de pós-doutorado, deixa eu colocar um pouquinho para cá que nem ia caber. No caso de pós-doutorado, esse prazo aqui, ele é um prazo um pouquinho diferente. No caso de pós-doutorado, ó, oh, caramba, tô ficando burro, tô escrevendo errado. No caso de pós-doutorado, aí sim. No caso de pós-doutorado não são 2 anos. É um prazo um pouquinho maior. É um prazo de 4 anos anteriores. Eu sei que é bastante regra, mas isso que eu estou esquematizando que está na lei. Que na lei, cara, é tudo jogado. Então, cuidado, que no caso aqui, ó, de pós-doutorado, esse prazo que ele não pode ter pedido a licença para tratar de interesses particulares ou pós-graduação, é um prazo maior. É um prazo de 4 anos, beleza? Beleza. E para fechar esse ponto aqui, tem uma regrinha que é bem parecida com aquela que a gente viu no afastamento anterior. Depois que ele retorna, ele é obrigado a permanecer na função, por igual período. Ele é obrigado a permanecer na função por igual período ou ressarcir a administração pública. Já vou te explicar, mas o raciocínio é bem parecido que aquele que a gente havia visto no afastamento anterior. O raciocínio é bem parecido. Veja bem, a administração pública ficou pagando para o cabra estudar.
ficou pagando para ele ficou lá, afastado, estudando. Por que a administração pública paga, Thales? Ué, porque ela tem interesse que o servidor realmente se especialize, vai prestar um serviço melhor. Só que aí o cara ficou lá afastado, aí ele se formou, né? Aí voltou mitidão lá, cheio dos títulos. Então ele fala, agora eu vou embora. Negativo. O período que ele ficou afastado, ele é obrigado a permanecer na função, ou ele ressarce. Então vamos supor que ele ficou aí 2 anos fazendo lá um mestrado, um doutorado. Ele vai retornar, ele vai ter que trabalhar por pelo menos 2 anos. Ou ele vai ressarcir a administração pública desse período. Fechou? Vai lá, termina de copiar. Viu que não é nada de outro mundo? É uma licença um pouquinho mais chatinha, porque quando você pega na lei, é meio embolado. Você pega na legislação, cara, isso aqui é meio que uma boleira, sabe? Tem uma coisa errada, outra, puxa, volta. Você vai ler. Você vai pegar 8.112, vai colocar a bundinha na cadeira, você vai ler. Mas você vai reparar que com esses resuminhos que nós estamos fazendo aqui, vai ficar bem mais fácil desenrolar. Ah, um detalhezinho, uma palavrinha que eu escrevi errado aqui, não é compensão. Não é compensão. Opa, peraí, é compensação, estava resumindo, tá? Quando não for possível a compensação, não é compensão, compensação. Ninguém acha que nem é reparado, né? Muito bem. Copiou? Bateu o print? Bora para a próxima. Não, não tem próxima. Acabou a parte dos afastamentos, né? Ainda bem. Afastamento é um pouquinho mais chato do que licença, porque tem umas regras um pouco mais cabeludas, mas tem uma quantidade menor também. Só que fica tranquilo que você vai reparar que até mesmo a lei, toda hora que ela fala afastamento, fala licença, não precisa se apegar muito a isso não, tá? Se apega nessas regrinhas que a gente viu aqui, que quando o examinador está com a maldade no coração, ele vai ficar pegando essa parte aqui, ó, de 3 anos para mestrado, 4 anos para doutorado ou pós-doutorado. Cara, faz parte da vida, entendeu? Não, qual que é a utilidade e tal? Eliminar candidato. Eliminar candidato. O examinador copia, cola, muda alguma coisa, eliminar candidato. É só para isso que serve mesmo esse ponto aqui. Depois, quando você estiver trabalhando, aí você vai lá e pede, né, o afastamento. Mas fica de olho nas regrinhas. Belezeira? Legal. Vamos lá então para o próximo ponto agora. Vamos para o próximo ponto, ó. Agora, nós vamos falar um pouquinho das concessões. Professor, o que são concessões? Concessões são ausências ao serviço, são ausências justificadas. São algumas ausências permitidas em lei. Então são algumas ausências que a própria Lei 8.112 permite. Bem fácil essa parte aqui, tá? Primeira concessão. É uma ausência para doar sangue. Para doar sangue, o servidor pode ausentar-se por 1 dia. Então vai lá, doa um sanguinho, colabora com o próximo e vai tirar 1 dia para dar uma descansada. Que beleza! Aí tem a segunda. Que é para alistamento ou recadastramento eleitoral. A Lei 8.112, que fala então, fala assim, ó, que para alistar esse eleitor ou recadastramento, tá certo, eleitoral, o servidor pode aí se ausentar pelo tempo necessário. Pode ser uma manhã, pode ser um dia todo, pode ser 1 horinha, pelo tempo necessário. Só que ele coloca um limite. Ele fala que é pelo tempo necessário, sendo no máximo 2 dias, para não virar bagunça. Então, para alistamento eleitoral ou recadastramento eleitoral, é pelo tempo necessário. Professor, posso tirar sangue todo dia? Ah, poder você pode, vai morrer, né? Mas poder pode, entendeu? Ele não coloca, diferente da CLT, ele não coloca um intervalo mínimo de tempo, não tem no 8.112, legislação específica pode fixar, tá? Legislação específica pode fixar. Agora olha só esse outro aqui, ó. Esse outro aqui. Nós temos, vou até colocar de outra cor. Peraí. Um prazinho de 8 dias. Um prazinho de 8 dias, vou colocar junto que o prazo é igual para as duas situações.
que é para casamento e falecimento. Então, tanto em caso de casamento como falecimento, a lei prevê aí um prazo de 8 dias. Note que para 8.112, morrer e casar é a mesma coisa. Morrer e casar é a mesma coisa. São equivalências, porque você tem o mesmo prazo. Morreu, então tem aí. E professor, no caso de casamento pode ficar 8 dias? 8 dias tá bom, né? Mas que isso não precisa também. Quer enganar quem? Aí o de falecimento. Uma vez um aluno perguntou assim para mim, professor, então no caso de falecimento ali, se falecer, né, se eu falecer, eu posso ausentar por 8 dias? Eu falei, olha, pode ausentar até mais, né, se o próprio jumento falecer, o jumentinho ali falecer. No caso não é falecimento dele, né, poxa, é falecimento de familiar, que eu já vou pôr no quadro. Mas vamos aprofundar um detalhezinho, que eu vi uma vez uma questão, então vale a pena ficar de olho. Tem alguns nomes, tá? Uns nomes meio estranhos aí, que já vi em prova, o examinador não tem o que fazer, mas vamos colocar, ó. O casamento pode ser chamado de licença gala e o falecimento de licença nojo. Uns nomes frescos, tá? Não sei se gala, tipo assim, noite de gala, todo mundo chique, né? Se é por qual tá disso, ou se é gala, tipo quando, né? Não tem quando o galo gala a galinha e o ovo tá galado, tal. Não sei, não sou eu que tô falando, é a doutrina. E a licença nojo eu também não entendo não. Fala assim, morto, que nojo. Cara, eu não entendo. É licença gala, licença nojo, tá na doutrina. Pegar isso aqui até um pouco do direito do trabalho, já vi em prova, faz parte, tá? Então, quando o servidor casar ou houver o falecimento de um familiar, e não é dele, tá? Do próprio servidor, fica a dica, a chamada licença gala, licença nojo, 8 dias consecutivos. Mas, professor, falecimento de quem? Porque não adianta sair matando qualquer parente não, tá? É falecimento, ó, das seguintes pessoas, deixa eu colocar aqui pra você. Ó, no caso de falecimento, é falecimento, vamos lá, do cônjuge ou companheiro, falecimento do cônjuge ou companheiro, dos pais, do padrasto, opa, coloquei o R no lugar errado, dos pais, do padrasto, da madrasta, mesma coisa, né? A gente igual falou antes ali, ó. Pais, padrasto, madrasta, tudo entra na mesma regra aí. Filhos, opa, troquei sem querer. Filhos, enteados e menor que esteja sob a sua guarda ou tutela, e por último, irmãos, sob sua guarda ou tutela, e último caso, irmãos. Vê que a lei não é muito abrangente não, né? Você vê aí que tio, sobrinho, tal, ele não coloca aí nada, né? Ele não coloca nada, ele coloca só essa galera aí. Não é muito comum, tá? A banca exigir tudo isso de você, não. Não é muito comum. Mas tá aí. Temos as principais concessões. Tem mais alguns casos de períodos tal de concessão, mas que é muito raro para estudante e tal. Mas, cara, não é comum ver em prova, que você vai ver isso aqui. Principalmente doar sangue e alistamento ou recadastramento eleitoral. Esses aí são os mais comuns. Prazinhos bobos também, coisa que eu estou ajudando a esquematizar aqui só para o teu resuminho ficar bonito, mas é algo que vamos combinar, né? Mera leitura que você tivesse feito, você mataria também. É só para ajudar a deixar esquematizadinho. Fechou? Fechou. Vai lá, copia, bate o print que a gente vai partir para a próxima etapa. Vamos partir para a próxima etapa. Vem cá. Vamos falar um pouquinho agora da suspensão do estágio probatório. Tá ligado estágio probatório? Tá lá no 8.112, né? 24 meses, tal, esquece. A gente já falou que o prazo do estágio probatório é o mesmo para a aquisição da estabilidade, ou seja, 3 anos de efetivo exercício. Combinado? Combinado. Mas dependendo aí do que a pessoa precisou se afastar ou tirar uma licença, o estágio probatório
fica parado, ele fica suspenso. Vamos ver que casos são esses. Não é uma coisa também que chove assim em prova, mas vale a pena a gente deixar esquematizadinho porque é pouca coisa. Ó, então, suspensão do estágio probatório. Durante as seguintes licenças, o estágio probatório vai ficar suspenso. Primeiro, é quando tivermos aquela licença para tratar de doença de familiar, para tratar da saúde de familiar, lembra? É também aquela licença em caso de afastamento do cônjuge. Lembra o cônjuge que foi exercer mandato eletivo, tal? Essa licença aí também. E também a licença para desempenho de atividade política. Durante essas 3 licenças, o estágio probatório fica parado. O estágio probatório fica suspenso. Beleza? Beleza. Vamos lá. Também fica suspenso o estágio probatório durante o afastamento para pós-graduação estrito sensu no país. Aquela que a gente viu lá, mestrado, doutorado, tal. E o último caso em que fica suspenso o estágio probatório, em caso aí de afastamento para curso de formação. Para curso de formação. Você pode tirar esse afastamento também. É tipo assim, ó. Imagina que você passou num concurso público, tá? Você está no teu cargo. Aí você está lá 1 ano e pouco. Aí você passa em outro concurso que exige curso de formação, tipo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Beleza. Você vai ficar afastado do seu cargo para fazer o curso de formação. Pode. Mas o estágio probatório lá do cargo, ele fica suspenso. Beleza? Regrinhas bobas também. Nada de outro mundo. São coisinhas assim que o examinador, pá. Nada que cai demais também, mas copia aí, copia, deixa nesse esqueminha, vai dando aquela papirada de vez em quando que se cair em prova, você vai lembrar também. Belezeira? Belezeira. Vamos agora para o próximo ponto. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, que é a parte que fala do tempo de serviço. Mas antes da gente partir aí para a próxima parte, vamos dar uma respiradinha. Porque aí a gente vai ver algo agora que é um pouquinho mais cabeludo, né? Nada de outro planeta, mas que demanda ali um certo trabalho, que eu digo um pouco mais braçal quase, sabe? Cara, tem coisa que é entender, que é aprofundar, tem coisa que tem que familiarizar, entendeu? É bunda na cadeira, é leitura, é ver várias vezes a repetição, porque não adianta você querer interpretar alguma dessas regras que a gente vai ver aqui. Tem coisa que beleza, tem coisa, cara, que é bunda na cadeira. Então a gente vai continuar já já com essa parte aí e vamos falar um pouquinho do tempo de serviço. Então bora dar uma respiradinha e a gente já continua. Valeu, até já!